Quando falamos sobre bancos, sobre instituições financeiras, tendemos logo a pensar sobre uma instituição que esfola vivo seus clientes, que explora os seus clientes com altas taxas e tarifas abusivas dentro do mercado financeiro. Mas não é correto pensar bem assim. O banco, as instituições financeiras, nada mais são que instituições financeiras que fornecem serviços financeiros, algo que sana a tua necessidade, como por exemplo, se você precisa tomar um dinheiro emprestado e vai pagar no mês que vem, você tem o cartão de crédito. Se você acabou de receber seu salário e quer manter em segurança dentro do banco, você tem a sua conta corrente. Enfim, se você quer investir, você tem a plataforma de investimentos da instituição com vários produtos. Cara, então o banco está ali para sanar alguma necessidade que te falta, para te dar mais comodidade nos serviços. E como extrair os melhores produtos e as melhores oportunidades dentro da instituição financeira? Como manter uma boa relação e como fazer bom uso, como cultivar essa relação com o teu banco? Entendemos que os bancos fornecem melhores produtos aos melhores clientes. Como ser o melhor cliente? Então, cara, fica comigo até o fim desse vídeo que tu vai saber exatamente tudo sobre banco, sobre o impacto das altas taxas que os bancos cobram, como ser o melhor cliente, como parar de tomar decisões erradas dentro das instituições e aproveitar o que há de melhor. Então, fica comigo, depois da vinheta a gente começa. Vamos! Fala rapaz e mano, se inscreve nesse canal, deixa um like porque esse vídeo deu um puta trabalho, esse roteiro, tá muito informativo, tem muita coisa legal para tu aprenderes e abrir os teus olhos sobre como ser o melhor cliente dentro das instituições financeiras. Então, mano, por favor, fica comigo até o final, mostra esse vídeo para alguém. Então, vamos começar a falar sobre como funcionam os bancos. Então, o que é um banco? Para sabermos isso, saiba comigo o seguinte. Para o mundo das finanças, existem basicamente dois tipos de pessoas. As pessoas endividadas, ou seja, aquelas pessoas que gastam mais do que ganham, e essas pessoas, por mercado financeiro, são chamadas de deficitários. Do outro lado, você já deve imaginar que nós temos as pessoas que gastam menos do que ganham e conseguem fechar o mês com a conta no positivo, com a conta no verde. Essas pessoas que têm um dinheiro sobrando são chamadas de superavitários. E o que acontece? Frequentemente, os deficitários, aquele cara que está com a conta no vermelho, ele tende a recorrer ao banco mais vezes, ele tende a fazer mais empréstimos, ele tende a emprestar mais dinheiro do banco a uma taxa X de juros. Já o superavitário, por ele fechar o mês na conta no verde, ele tem um pouquinho sobrando, ele recorre ao banco não para emprestar dinheiro do banco, e sim para o banco. Olha que legal, tu já sabia que tu pode fazer isso? Então ele pega o dinheiro dele e empresta um pouco que sobrou para o banco. Onde é que entra o banco nessa história toda? O banco é uma instituição financeira que administra o dinheiro que seus clientes deixam em custódia. Ponto. Uma das maiores fontes de renda do banco é o seguinte: o banco pega o dinheiro do superavitário, ou seja, daquele cara que tem um pouquinho sobrando no fim do mês e deixou no banco, numa poupança da vida, num CDB, enfim, deixou investido no banco. O banco pega esse dinheiro e empresta para o deficitário. Ou seja, aquele cara que está endividado e com a conta no vermelho que foi tomar um empréstimo no banco. E sim, o teu dinheiro não fica parado no banco como tu pensas, guardadinho. Ele pega esse dinheiro que tu investes lá e usa para fazer mais dinheiro emprestando para outras pessoas. Agora pensa comigo o seguinte, dentro dessa brincadeira de pegar emprestado e emprestar para outro, existem alguns segmentos de clientes. Existem os clientes que são do nível corporate, ou seja, empresas de grande porte que emprestam bastante para o banco ou do banco. Tem também os clientes do segmento middle market, que é aquela empresa um pouco menor do que a do corporate. Tem o pessoa física, né, que vai lá, empresta para o banco, já sabe um pouquinho. E existe, cara, a pessoa besta, a pessoa bestinha, que é essa pessoa que faz o banco ter muita grana. Presta atenção por quê. Quando o banco capta o dinheiro do superavitário, ou seja, daquele cara que tem um dinheiro sobrando, ele capta a uma taxa X. Mas quando vem aquele cliente bestinha que aceita tudo que vem pela frente, logo de primeira, sem questionar, sem aprender, sem pesquisar, ele pega o dinheiro que ele emprestou a X, do superavitário, e vai emprestar 5X para o cliente bestinha. E cara, essa diferença do que o banco capta a X e empresta a 5X é chamada de spread bancário. E o Brasil é um dos países com o maior spread bancário do mundo e isso impacta demais na economia brasileira e tu vais entender por quê. E olha só, isso não é culpa do banco, não é culpa do teu gerente, isso nada mais é do que culpa da pessoa que não está aprendendo sobre educação financeira. E deixa eu te explicar por quê. O papel do gerente do teu banco é preservar a boa relação entre o cliente e a instituição financeira.
fazendo com que esse relacionamento seja bem cultivado e que esse cliente não evada, não saia para procurar outra empresa. E o que acontece? Quando o cliente bobinho, aquele cara que não sabe muito de investimentos ou do que ele quer comprar, que se adequa ao perfil dele, ele chega no banco e o gerente vai fazer uma série de perguntas ao cliente. E quando o gerente vê que tu não entende daquilo que o banco melhor te oferece, como um CDB, uma LCI, uma LCA, um bom fundo de investimento, ou seja, tu logo ficas confuso com aquela sopa de letrinha, o gerente ele tende a não te oferecer esses produtos, porque se algo acontece de diferente, um pouco estranho, tu vai sentir que tu estás sendo enganado, que tu foste passado a perna, enfim, tu vais procurar outra instituição. Então, quando o gerente vê que o cara ele tem pouco conhecimento sobre aquilo, ele vai te oferecer uma poupança, ele vai te oferecer um cheque especial, enfim, a tua falta de educação financeira e conhecimento sobre o assunto, sobre o que o banco te oferece de melhor, não é culpa do banco. O banco está ali para atender o que tu queres. Então, se tu não entendes tanto, ele vai te dar algo que se adeque ao teu perfil de investidor, ao teu perfil de cliente. Então, esses são alguns dos motivos que fazem com que o spread bancário praticado no Brasil seja elevadíssimo, seja alto. Só que para entender que, além desses motivos, né, do cliente bobinho que chega no banco sem muito conhecimento, há também encargos administrativos, há impostos cobrados pelo governo sobre os lucros do banco e isso faz com que os bancos precisem praticar altos spreads. Enfim, mas é algo que o Banco Central ele já vem trabalhando para tentar diminuir e isso seria muito melhor se os clientes fossem bem mais informados para explorar o que há de melhor na instituição. Então, nós entendemos que o banco é uma figura indispensável para a economia e para o crescimento do país, porque sem ele, não que não existiria, mas seria muito difícil o intermédio entre o tomador e o poupador, ou seja, o investidor. E quando eu falo de tomador e poupador, ou seja, o cara que empresta do banco e o cara que empresta pro banco, nós não estamos falando só de pessoas físicas ou clientes bobinhos. Nós estamos falando também daquilo que eu falei lá no início do vídeo, o segmento corporate de grandes empresas, o middle market de menores empresas, enfim. Sem o intermédio dos bancos, seria muito difícil essas empresas concretizarem grandes obras que melhoram a infraestrutura do país. Como ser o melhor cliente, aproveitar as melhores oportunidades e sair dessa estatística de alto spread bancário, né? Como manter uma boa relação com o seu banco? Olha só, o banco não vai parar as suas cobranças, ou seja, ele não vai parar de praticar o seu alto spread por causa de você. Então tudo depende de você não aceitar de cara tudo que te é oferecido, pesquisar um pouco mais, adquirir um pouco mais de educação financeira. É meio que óbvio, estude um pouco sobre investimentos, sobre o que é um CDB, o que é um LCI, sobre o que é uma LCA, o que é um fundo de investimento, pesquisa sobre aquele banco, varia entre 2 ou 3 bancos, eu digo isso e afirmo. Não há um banco melhor que o outro em exatamente tudo. Algum banco ele vai ter vantagem sobre o outro em determinadas partes, em determinadas áreas. Então, explora isso, vê qual que é o melhor que atende às tuas necessidades. Porque o que é o melhor cliente? O melhor cliente para o banco é aquele que apresenta um projeto de enriquecimento, de crescimento, de acúmulo de patrimônio. No curto prazo, tu podes até não ser um cliente interessante para o banco, porque tu vais exigir, tu não vais aceitar pagar altas taxas. Como cliente, tu tens o poder, como consumidor, é tu que escolhes o que tu achas que é melhor para ti. Então, no curto prazo, tu não vai ser tão interessante assim para o banco pelo fato de tu teres pesquisado e quereres coisas melhor para ti. Porém, no longo prazo, com um acúmulo de capital, com um acúmulo de dinheiro no banco, vai ser mais interessante o banco manter o teu patrimônio. Mas olha só, não adianta nada tu investires 1.000, 2.000, investir 10 mil reais, se no outro mês tu vai lá e vai sacar 9, ficou só 1.000. O que ficou para o banco emprestar para o próximo cliente e praticar lucro em cima disso? Então pensa nisso, pô. No curto prazo, exige mais, faz a tua parte com a tua educação financeira e que no longo prazo o banco vai começar a te valorizar porque tu tem um projeto bem definido de crescimento. Então, cara, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha aberto os teus olhos para melhores oportunidades na tua instituição financeira. Então pesquisa, estuda um pouco sobre educação financeira, acompanha os próximos vídeos do canal e, mano, tamo junto, valeu!